Olá, sou Ari Esteves. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o perfil de um lar deformador. Todos temos presente que a família exerce uma influência muito grande na formação dos sentimentos, valores e predisposição dos filhos. Mas vemos que hoje muitos jovens são vítimas de um ambiente permissivo, por vezes promíscuo, né? E podemos indagar que suas famílias, será que souberam educar? Certamente, nem todas as famílias são culpadas pelo mau caminho que um filho tomou. Existe em todos nós a liberdade, mesmo que a gente tenha recebido uma boa formação, somos livres para tomar as próprias decisões e seguir ou não um caminho indicado. Mas os pais podem ter certeza de que quando eles educam e educam bem, hoje, certamente os filhos vão no tempo, não estamos pensando num tempo muito distante, já quando são adolescentes ou quando serão jovens, certamente aqueles valores que eles incutiram no coração vão nortear pois as suas vidas, né? Então, os pais, colocando esse empenho, que é um empenho de justiça que eles devem colocar para educar bem, eles podem ter a certeza de que os seus filhos, se souberam acompanhar muito bem a educação e ir percebendo se foram assimilando os valores, então que é certo que esses filhos corresponderão às expectativas desses pais. Mas onde falharam essas famílias ou esses pais, cujos filhos hoje percorrem caminhos tristes? Certamente esses pais confiaram demasiadamente em que a escola iria educar o caráter dos filhos, ou acharam que com o tempo a criança aprenderia sozinha, e sem perceber que essa atitude refletia um comodismo ou um permissivismo na atitude desses pais. As crianças vão absorvendo tudo no seu entorno, né? Então, claro, as conversas à mesa, se esses pais fizessem girar em torno dos gostos pessoais em matéria de comida, de diversões, de TV, de jogos, ou por vezes talvez até caísse em mexericos e críticas negativas às outras pessoas, tudo isso vai criando dentro da criança um clima. Por vezes queriam sossego e não o apurrinhamento das crianças e acabavam permitindo passatempos frívolos nos tablets, celulares, TVs, internet, e não programavam uma cultura familiar sólida, forte, com conteúdos que valesse a pena. Evidentemente, isso dá trabalho. Aproveitar bem o tempo das crianças. Olha, vamos assistir esse vídeo, vamos ler, vamos visitar esse museu, esse teatro, vamos assistir essa peça, depois comentar com as crianças os valores que a peça permitiu vivenciar, né? Vamos ouvir música boa, enfim, tudo isso tem que ser programado. E se não se programa, a cabeça da criança vai se ocupar com outras coisas. Então, esses pais, por vezes, vendo com essa falta de cultura familiar, acabaram não percebendo que a opinião dos filhos se tornava vagas, baseadas apenas em mexericos ou sobre o que ouviam na mídia, sem perceber que eles, filhos, se deixavam arrastar pelo emotivo, pelas aparências superficiais, e não alertavam os filhos sobre as armadilhas da propaganda comercial, consumista, né? E dessa política ideológica que muitas vezes impõe também formas de pensar, né?
as crianças talvez soubessem os diálogos dos comerciais, dos desenhos, dos filmes, dos vídeos, dos jogos, mas desconheciam, por exemplo, a história sagrada, grandes exemplos, né, de virtudes, de heroicidade, né, e também talvez desconhecessem essas orações que a gente aprende já desde criança. Foram indulgentes e cederam facilmente aos caprichos dos filhos, permitindo o que no fundo não aprovavam. Mas, claro, quando as crianças são contrariadas, elas enfrentam verbalmente os pais para quererem justificar a conduta que gostariam de tomar. E os pais, muitas vezes, para não enfrentarem esse gládio, acabam cedendo, né? Acabam sendo indulgentes. E pronto, os filhos só vão fazendo os seus caprichos. Outras vezes faltou coerência a esses pais ao assistirem programas não convenientes, inclusive dizendo, olha, as crianças não podem assistir esse programa. E, claro, estavam sinalizando que elas não podiam porque eram crianças, e se eles, pais, poderiam assistir, certamente estavam concluindo que poderiam assistir quando crescessem. Então, num ambiente assim, a figura do pai tem pouca força moral. Muitas vezes, por quê? Porque transferiu os assuntos da educação das crianças à esposa. Bom, eu trabalho, eu faço as coisas, resolvo os assuntos econômicos da família, mas quem educa é ela. É errado, a educação sempre é a dois. Marido e mulher têm que conversar, chegarem a conclusões sobre a forma de educar, de fazer a criança crescer em tal virtude, eliminar tal defeito. Deixaram que os filhos desconhecessem, por vezes, a própria história pessoal deles, pais. Assim, os filhos não sabiam descrever, por exemplo, onde o pai trabalhava, o que fazia. Por quê? Porque esses pais muitas vezes não achavam que, vou perder tempo me explicando para os meus filhos o que eu faço, as dificuldades que eu enfrento com chefes e clientes. Eles não vão entender. Como não vão entender? Se eles entendem jogos muito mais complicados e vídeos e desenhos e filmes, não vão entender uma situação, vamos dizer assim, às vezes mais duras que os pais passam. Com isso, se os pais evitaram de mostrar que a vida tem esses embates, em casa os filhos acabavam vendo os pais só ocupados com o lazer próprio, com o seu futebol, com o seu descanso, com a sua... E achavam que a vida era assim, não era dura, e que eles achavam também, os filhos, que não encontrariam dificuldades na vida. Esses pais certamente não manifestaram respeito um ao outro, né? E os filhos foram crescendo, vendo que muitas vezes o pai era um pouco agradecido, ou a mãe, pois, falava mal do marido. Com isso, evidente, essas crianças cresceram e também não souberam respeitar os demais. Em matéria religiosa, certamente esses pais não fizeram nenhum sacrifício e sinalizaram com isso que nesse lar não havia amor a Deus. Agora, quanto aos filhos, como eles eram quando pequenos? A gente não pode fazer um diagnóstico. Eles tiveram tudo facilitado pelos pais e não precisaram se preocupar com nada. Com isso, eles aprenderam a escapar das dificuldades ao invés de resolvê-las, a antepor seus gostos e desejos aos seus deveres, né? Não arrumavam, por exemplo, o seu quarto, não amarravam o seu tênis, não colocavam a própria comida. E eu vi uma cena triste de uma criança de 5, 6 anos no restaurante de uma escola. A mãe colocou no prato dele, virou a cumbuca de arroz, depois a cumbuca de feijão, e ela, mãe, passou a mexer o arroz e o feijão que o filho iria comer, e o filho teria lá seus 5, 6 anos. E triste isso, né? O filho se sente um inútil, né? Ele vai vendo que as pessoas fazem tudo por eles, então a vida é fácil, né? E esses garotos muitas vezes não sabem cortar o seu bife, não aprendem a se vestir sozinhos,
não tem preocupação pelo outro, por exemplo, não enxugam o banheiro depois do seu próprio banho, porque, né, para que que a outra pessoa que vai entrar no banheiro, ou que fosse entrar, encontrasse ele seco, não colocavam suas roupas no cabide ou na gaveta, e quem tinha que fazer isso, pois era a funcionária do lar, ou a própria mãe. Enfim, não guardavam seus brinquedos quando eram menores, não foram exigidos em nada. Elas dispunham de dinheiro, essas crianças, para gastar com doces, refrigerantes, sanduíches, compravam o que queriam e quando queriam. E, claro, não sabiam se controlar, porque o dinheiro lhes vinha fácil. E isso também fez com que, quando quisessem as coisas, quisessem para já, né? Não queriam esperar que as suas solicitações fossem adiadas. Então, esses filhos só conheciam certamente o conforto, planos para se divertirem, jogos, passatempos. Com isso ficaram molengas, reclamões diante de incomodidades ou privações. Me lembro que um taxista me comentava que certa vez ele recebeu um chamado, foi atender uma mãe que antes do filho entrar no táxi, que era para conduzir o garoto à escola, ela perguntou: o seu carro tem ar-condicionado? E por infelicidade, naqueles dias o ar realmente estava quebrado e ele estava juntando dinheiro para fazer o conserto. Aí ele falou: não, senhora, nesse momento o carro não está com ar-condicionado. E a mãe disse assim: meu filho só anda de carro com ar-condicionado. Ou seja, essa mãe está transformando o filho num churro, não numa alavanca. E com churros, tão mole, né? Não se faz alavanca. Como é que essa criança vai enfrentar dissabores, contrariedades, né? Então a mãe já estava educando esse garoto dentro dessa facilidade. Então, devido aos hábitos de autoindulgência, certamente apoiado pelos pais, esses filhos estavam sempre buscando novas sensações, novos jogos, passeios caros, brinquedos sofisticados, sempre focados no próprio interesse e não aprenderam a ser solidário às necessidades dos demais, né? Se olhassem ao redor, veriam muita gente que sofre, né? E teriam que se comover, mas não tinham tempo para isso, porque estavam metidos nos seus brinquedos, nos seus jogos. E na adolescência preferiram muitas vezes prolongar a infância, porque temiam assumir as responsabilidades que os adolescentes já começam a assumir, seja na escola, no lar. E, muito bem, então essas crianças até consideravam seus pais bons, legais, esforçados, mas não os admiravam de verdade, porque não viam eles como modelos. E seus ídolos passaram a ser artistas, esportistas, enfim, são histórias que vão se repetindo por falhas das próprias famílias. E vai chegar um momento, porque esses garotos nunca experimentaram uma negativa, sempre buscaram novas sensações, facilmente vão experimentar outras sensações, como a droga, o álcool, viciar-se na pornografia, e com isso vão ter a sua própria vontade tremendamente debilitada e não vão assumir valores que custarão mais esforço para colocá-los em práticas, né, ideais que valem a pena, certamente vão exigir mais sacrifício para realizá-los. Muito bem, esse texto que eu estou narrando aqui para vocês, ele foi criado com base em 2 livros, um do James Stenson, que é Filhos, Quando Educá-los, né? Estava em inglês, já foi traduzido para português, e da psicóloga italiana, um outro livro seria Como Conhecer Seu Filho, né? Então esses 2 livros, né, serviu um pouco para eu transmitir essas ideias a vocês, e eles estão no meu site. Se vocês entrarem na parte Livros para os Pais no meu site, lá vocês vão encontrar esse livro e podem adquiri-los através do site. Então, o site é www.ariesteves, tudo junto, né? www.ariesteves.com.br.
Muito obrigado e divulguem esse vídeo para pais e famílias e também as escolas, não? Obrigado.